Olá, o bate-papo de hoje tem uma convidada muito especial que vai ajudar a falar sobre traição. Afinal, Ilka, como é que anda a traição na atualidade? Tudo bem? Tudo bem, Rosane. É um prazer estar aqui. Bom, de acordo com a minha experiência de consultório e literaturas, eu não penso, eu não enxergo que se trai mais ou menos. Se trai, mas não na quantia assim da fantasia que se tem assim no imaginário coletivo. E as traições são muito recorrentes. Quando eu recebo no consultório, normalmente eu me pautei sobre esses dados. A traição em si, assim, por prazer, por uma coisa assim, digamos, desrespeitosa, sem compaixão do companheiro, ela vem muito por uma disfunção narcísica, né? Que é um distúrbio da personalidade que impede a conexão autêntica com a outra pessoa. Então, essa é uma traição pontual, assim. Pessoas exibicionistas, que precisam de muita atenção, então tem essa característica. Agora, no resto dos relacionamentos, eu percebo assim que sempre tem alguma causa que leva. Então, veja bem, eu não estou aqui, né, colocando que as pessoas devam trair, não é isso. Nós, terapeutas, não devemos julgar. Então, eu acolho o casal, ou aquele que chega primeiro, e o que se percebe, assim, tem alguns dados, né, baixa autoestima, a mulher muito empoderada, já com salário, às vezes, superior ao do companheiro, leva esse cônjuge, vou falar um pouquinho do masculino e do feminino, às vezes buscar assim um reconhecimento. E pasmem, né? Pesquisei vários autores renomados no mundo todo. Nem sempre a traição envolve sexo. É mesmo? Isso é um dado assim muito interessante. Casos assim de se encontrarem num congresso, se namoraram lá com 14, 15 anos, ou até foram noivos, e de repente o casamento não ia bem, chega lá nesse evento, encontra um ex lá, e aí bate aquele desejo, vão para um quarto de hotel e ficam conversando e não conseguem ir às práticas finais. Então, o que eu estou pontuando com isso na minha experiência? Cada caso é um. Cada caso tem que ser olhado e ter assim a compaixão e o acolhimento do terapeuta. Na verdade, tirando os narcísicos, ninguém quer trair. Uma outra coisa que me chama atenção é o modelo familiar. Aí a esposa, a companheira chega e coloca que o marido ou o companheiro, né? Hoje a gente tem que distinguir, mas na verdade para mim tudo, morou junto já é casamento. Sou um pouco antiga, assim. Mas o que ela coloca, mas tu vê, ele trai muito, ele não consegue se controlar. Aí a gente, como terapeuta sistêmica relacional, eu vou para a linha familiar e pergunto: quem na tua família costumava trair? Hoje a gente deve perguntar, porque às vezes é a mãe. Tem casos que é a mulher. E ele diz: meu pai traía muito a minha mãe. Aí é quando existe a projeção num dos pais, vamos dizer, no pai ou na mãe. Porque tem espelhamento do menino, do rapaz com a mãe. Sim. E assim como tem a mulher se espelhando no modelo do pai. Tu ias dizer alguma coisa, Rosane? O que eu observo, e já foi assim comprovado, que a mulher está atraindo mais, houve um aumento, ela se sente mais à vontade, não se sente tão culpada no ato de trair. Antes era algo considerado masculino e justificado biologicamente, porque pela condição de homem, de macho, que ele tem que sair transando com todo mundo. E isso era uma coisa que a mulher tinha que aceitar. Então, se ouvia muito assim, olha, minha filha, tu tem que aguentar o teu marido, depois ele cansa de te trair e vai voltar para casa e vai ficar só contigo. Então, isso era lá no passado.
Hoje eu percebo que a mulher, ela não suporta mais um relacionamento onde ela não é bem tratada, onde não tem carinho, onde não tem atenção. Então, o que que acontece? Quando essa mulher é uma pessoa insegura ou está insatisfeita, ela busca alguém só para ter esse olhar para ela. Ela precisa desse olhar do outro para se sentir bem consigo mesma. Então, ela vai, não para ter um relacionamento afetivo, muitas vezes até para se vingar dessa pessoa, desse parceiro, que não está lhe satisfazendo. O que que tu pensa aí sobre isso? Tens toda a razão. Ficou assim muito igual as formas. Não é reconhecida, trabalha o dia todo, inclusive esses autores que eu pesquisei, que são renomados, que têm assim escolas de relacionamento, como Gottman, onde entrevista os casais, mede pulsação e tal, para ver a emoção. É aquela coisa, a mulher ela busca reconhecimento, o homem também. Mas tem uma frasezinha, tipo uma metáfora, um aforismo que diz: o homem trai para ficar no casamento e a mulher trai para sair. Eu me dando conta, um dia a gente conversou, né, Rosane, eu me dei conta, assim, sim, faz sentido, porque ele traía e ficava no casamento. Ele tinha esse licenciamento da sociedade, né, como ele era o senhor absoluto que bancava essa família, e ele, na verdade, se divertia com as mulheres, né? Não vou aqui usar os adjetivos, mas Sim. tinha os lugares, né? Hoje isso também mudou. As mulheres se autorizaram, assim, a ter alguns casos com homem casado, até que elas encontrem o parceiro. Então, eu, às vezes, brinco, eu digo, tu tá numa condição que tu vai atrás do teu biológico. Ela disse, ele é bacana, ele não me deu esperança, mas é muito difícil, porque dizer que não há envolvimento é difícil. As mulheres se envolvem mais. Mas eu concordo plenamente contigo que eu não diria assim, ainda não se sabe a estatística. Se sabe que chegou a um percentual próximo do tanto que os homens traem. E há também algo assim meio inusitado, ou que, pelo manejo das circunstâncias, apareceu, os homens estão com muito medo de trair. E por que tu acha isso? Porque eu acredito que com o feminismo, os debates desse poder das mulheres, que as mulheres podem e se autorizam, e com sentimentos, assim, sabe? Que a mulher pode se dar prazer, inclusive ela própria, Claro. com a própria masturbação, vamos, né? Isso é um consentimento que até tempo atrás, a gente estava sobre o guarda-chuva, que era pecado, exatamente. Então, os homens, eles entenderam, né, que eles têm que ficar à altura dessa situação do feminino. E eles estão, eu diria, mais intimidados. E aí eu, às vezes, penso que os homens me dão menos trabalho, até porque os homens são mais ainda cartesianos. Eles chegam e eles falam daquelas coisas que eles vão buscar, e eles parecem que se apropriam daquilo e tá bom. Então, uma outra... Tem várias questões assim, muito interessantes no trabalho com o masculino, que eu até quero lançar um desafio aqui. Penso que tem muita gente pensando o feminino e realmente arrasaram. Foram de uma forma assim, muito, muito saudável, fizeram o seu movimento, esse movimento vai continuar, mas esse masculino está assim, meio que em aberto aí. Tu acha em que sentido, assim, que ele está aberto? Está assustado? Está meio perdido? Eu penso intimidado, às vezes. Eu sinto alguns homens intimidados, até na questão sexual. Eu não queria fugir do assunto, mas eu acho que é pertinente. A mulher, às vezes, está
já está num patamar, assim, né, de conquistas, ela está buscando seu corpo, ela quer ser admirada, ela quer um sexo diferenciado, e eles, às vezes, se intimidam ao ponto, né, de ter ali na hora ficar a desejar, vamos dizer assim. Uhum. E aí teve um caso que eu acho importante trazer, como eu já conhecia bem ele antes dele estar com essa namorada, que agora, nesse momento, eles acabaram terminando, não sei se não vão voltar, eu torço para que sim, ele começou a ter problema de ereção. Uhum. Aí, como uma terapeuta, eu digo que eu sou investigativa, né? Eu comecei a indagar dele, as coisas que ele me trazia, isso aqui é caso de livro, viu, pessoal? Aí eu fiz essa pergunta para ele: o que está acontecendo? Tu está achando ela muito liberada na cama? Porque ele é um cara assim, bonito, empresário, guri bom, pai e mãe casado há mais de 40 anos, que é o modelo dele, eu já vi. Por isso que ele está tão reticente em formalizar uma relação. Aí ele concordou. No consultório ele não conseguiu, mas ele chegou em casa e me mandou um WhatsApp. Tu tem toda a razão. Eu disse, tá, e o que tu tá esperando que tu não coloque isso para ela? O casal tem que se autorregular, inclusive na cama. Claro. E que talvez tu tá achando assim, fica meio sem jeito dela vir com tudo, sabe? Eu achei espetacular isso aí. E aí depois ele... Mas sabe o que é? Eu, assim, mas conclui, depois eu falo. Pode concluir. É muito bonita essa história, eu gosto muito dos dois, sabe? Eles são muito especiais. Depois eu até tenho que dar um help para ele, acostumado a ser o gato, né? Ele pegou uma mulher, uma menina da idade dele, 30 anos, que ia atrás do desejo dela, ela vinha se trabalhando. E ela tomou iniciativa com algumas posições que deixou ele assim, ó. Aí ele me disse, Ilka, não é que deu certo, tu é a the best. Eu digo, não é a the best, um bom profissional tem que cavocar. Mas... Eu acho assim que a terapia, ela é meio como é que é essa profissão que cava o chão, encontra as relíquias agora? Arqueologia. E, aliás, foi a minha primeira profissão que eu pensei em ser, agora eu sou das emoções, né? Ele concordou comigo e disse, tu salvou a minha relação. Porque do jeito que eu estava até achando que eu estava doente, que eu estava impotente, que eu ia ter que tomar remédio. Eu disse, não. De repente... Interessante isso. E sabe o que é? Assim, ó, é que o homem, no passado, ele estava acostumado só ele sentir prazer. E não conhecer a geografia do corpo da sua mulher para entender o que ela precisava para sentir prazer. O homem não aprendeu. Porque cada mulher também tem uma zona erógena. Ela não é igual para toda mulher. Mas a questão sexual, aquela coisa feia, né? A mulher foi criada com coisa feia, que isso é feio, fazer isso é feio, não pode fazer isso. Isso vai passando de geração para geração. Então, a menina de hoje, a jovem de hoje, de repente tem uma mãe que foi bloqueada sexualmente e está até hoje nisso. E está passando para essa jovem da atualidade conceitos arcaicos que não são mais usados, e mesmo assim ela mantém aquele padrão, aquela jovem, isso e aquilo, sabe? Que ela não conhece o seu corpo, ela não se toca, ela não se conhece, ela não se permite. Aí, claro, entra no relacionamento assim, os caras não estão acostumados com isso. A mulher se conhecer, a mulher se sentir prazer, a mulher se permitir algumas coisas que antes não era possível. Então, isso assusta, uau, choca, porque quem manda, quem tem que mandar na cama é o homem, ele que sabe o que tem que fazer, joga para cá, joga para lá, puxa, passa. Não é que a mulher tem que ficar quietinha, esperando que ele conduza. Assim. Tu sabe o que? Sabe o que um sobrinho meu diz? Tia, o mundo é das mulheres. E ele é muito bonito, 1,90 m, bem-sucedido, as mulheres que vão mandar. Mas eu ainda não tive assim a felicidade de sentar do lado dele e colher assim, por que ele pensa isso?
Ele está querendo me dizer alguma coisa, óbvio, né? Ninguém diz assim o mundo das mulheres, ainda mais com essa geração que não tem algo por trás, né? Claro. Mas essa questão, inclusive, voltando para a questão do trair... Da traição, que a gente deu uma volta, né? Sim, mas o pacote, né? Essas pontes que se criam, ele é um casal que possivelmente ele ia acabar traindo ela. Se ele não tivesse essa coragem de ir para a terapia. Os homens estão indo muito à terapia também. Não sei se tu concordas com isso. Em casal, muitas vezes eles chegam na frente, que eles não querem repetir o erro dos pais. E às vezes eu dou uma absolvição para os pais e eu digo assim, mas teus pais funcionaram. Eles estão bem até agora, porque os homens normalmente eles se revoltam quando eles descobrem os machismos, a posição da mãe de submissão, de chamar o marido, chama, né? Me serve o meu café. Ontem eu recebi uma menina, assim. E são mulheres, às vezes, que estão se espelhando nos pais. De ser, assim, um tipo, eu brinco, um Dom Juan, assim, de saia, sabe? Então, essa ambiguidade entre admiração ao pai, se espelhar no pai e não concordar com as atitudes do tratamento do pai com a mãe. Isso, na menina, gera, assim, muita ambiguidade, muita confusão. Então, a gente faz assim, um inventário dos papéis, e para complementar o que eu dizia, que eu dou assim, uma anistia para os pais, eu digo, olha, o teu pai e a tua mãe funcionaram assim, já estão com 50 anos de casado, não que não possam mudar, mas na teoria dos sistemas, um mudando leva todo o sistema a circular, né? Claro. E aí parece-me que essa mãe quer vir conversar comigo. Ela tem 70 anos e ela disse que ela está muito inteira ainda e que ela quer dar uma melhorada no relacionamento dela. Que ela quer deixar de ser submissa. Então, os jovens vêm e acabam trazendo os pais. E isso é algo assim também muito, muito interessante que está acontecendo. Eles querem estender a terapia, sabe? Eles se sentem assim tão... né, contemplados. Voltando, então, à questão da traição, é algo assim, eu não queria assim, ficar muito na subjetividade, mas, de novo, a delicadeza dos fatos. Eu tenho esse atendimento, hoje eles estão super bem, já estão de alta, mas assim, ela chega no consultório traindo muito. E ela traía com homens assim tão ou mais do nível do marido, porque o marido não era pouca coisa, um cara simples que se fez e tal. E aí a gente fez uma averiguação arqueológica também. Fomos assim a muitos lugares, assim, pesquisando lugares do inconsciente, do consciente, porque ela me disse que havia feito uma terapia com uma colega, que eu acho que foi a interpretação dela, tenho certeza. Porque tu sabe que quando tu não está preparada para te trabalhar, o terapeuta fala algumas coisas e a pessoa pode entender de outra forma. Que a colega teria dito que ela tinha que sentar no baú e tampar a tampa. Isso, obviamente, eu tenho quase que certeza que a terapeuta não disse isso. E ela estava num momento que, de certo, ela queria sair da terapia. Eu disse, bom, não precisa saber quem é a colega, acho que ela não fez isso por... simplesmente assim, bota lá, esquece, não se fala. E aí a gente começou a fazer uma averiguação e procurar as causas. E ela estava, na verdade, isso aí eu fiz supervisão com meus mestres, como se numa procura do pai que ela não conhecia. Que interessante. E esse pai era, na imagem dela, um pai importante, um juiz, que ela só tinha ideia, noção, e esses homens que ela conseguia eram homens assim daquele aparato, assim, ternos, homens elegantes. E aí entra um aspecto assim também que eu acho que tu vai achar muito importante. Ela não tinha satisfação com os amantes.
Que interessante. Ela só tinha orgasmo com o marido. Estava em busca, então. Foi daí que falando lá, fazendo supervisões, e ela permitia que eu conversasse com os meus, né, mestres lá, e a gente chegou a essa conclusão. Com o pai, realmente, ela não poderia, que era uma projeção que ela fazia nesses homens. Sim. E ela investiu, eu acho que esse marido tem uma outra coisa, né, que um sempre sabe o que é traído, eu não tenho certeza, mas poderíamos deixar isso para um outro tópico. Mas ela consegue se voltar para esse relacionamento. E hoje, quando ela me encontra, às vezes ela vai lá fazer assim, uma consultoria, já está com 2 meninas grandes. Ela diz assim: Ilka, que coisa boa, porque eu ia perder um grande homem. Não, isso é muito importante, né? Eu com essa reflexão, esse exemplo que está trazendo, para muitas pessoas se darem conta que muitas vezes elas estão perdendo um parceiro por uma situação que elas nem sabem o porquê que leva elas a fazer esse movimento. O que eu observo muito é, assim, são casais que depois que termina aquela fase da paixão, do encantamento, buscam fora toda essa gratificação, esse prazer, essa coisa gostosa de estar com o outro. Eles querem manter isso no relacionamento eternamente. E hoje, na atualidade, a gente sabe que as pessoas não têm tanta tolerância um com o outro. Exatamente. Não aceitam muito determinadas coisas, aí já partem para, vamos trocar de mercadoria como se fosse comprar no supermercado. Então, agora não quero mais, vou comprar outra coisa. Entende? Aquela questão do descartável, como fala Bauman, né? A relação líquida, fluida. O Bauman traz isso, exatamente. A fragilidade das relações. E isso que tu está dizendo, já que nós estamos nessa busca da equiparação das mulheres, eu vejo muito nas mulheres também. Elas se decepcionam, aí elas querem trocar, e aí, novamente, vai lá para a história familiar, tu vai achar, tu pode encontrar. A bússola lá que vai te direcionar. A origem. Nada como uma boa terapia, né, Ilka, para decifrar e para entender melhor comportamento, determinado comportamento. Concordo. E é algo assim que a gente se gratifica. Um outro autor também, que eu estava revisando aqui, ele diz o seguinte, é o Pittman, ele fala assim, ó, não caiam, não execrem um casal que se separa e volta. Vejam isso como um ato de coragem. Eu já tive muitos recasamentos. E uma coisa assim que eu queria presentear assim a nossa live, que tu é uma pessoa muito especial, a gente não pensou, mas eu acho que está dentro do tema, se é possível perdoar uma traição. Ah, sim, isso é interessante, né? É possível. Eu acho que depende muito da pessoa, que tem pessoas que não têm essa capacidade do perdão, não só de traição, mas de qualquer fato, de qualquer situação. Concordo. Isso não tem, não é assim, é tão fácil. Eu te perdoo. Falar é uma coisa, mas o que realmente significa o perdoar é não falar mais nessa terceira pessoa, é não incluir mais, é não trazer de volta. Então, perdoar é algo assim muito amplo, bem complexo. Mas tem muitas pessoas que digam eu te perdoo, e depois vem no dia a dia aquela coisa assim, aí tu voltou com aquela criatura de novo, tá saindo com ela de novo e tá sempre trazendo. Mas né? Nos nossos consultórios nós temos a experiência de dizer, como eu acho que é o Nietzsche que diz, né? Eu posso perdoar, mas não te desculpo. Aí fica a tarefa da gente trabalhar a questão da desculpa, porque eu sempre coloco assim, tá, tu perdoa, porque foi uns casos que eu tive 3 no mesmo ano, de dar uma pulada de cerca e fazer um filho em outra mulher. Puxa. Muito forte. Conseguiram. Não foi fácil? Não. Mas não conseguiram se separar e esse homem, um deles, foi muito dedicado e ele pedia espaço na terapia e dizia, se eu quisesse ter ficado com ela, eu teria me separado. Aconteceu.
E hoje, um desses casais, a criança desse relacionamento extraconjugal foi inserida na família. Que é algo, assim, divino, né? Uhum. E, obviamente, sob a minha supervisão, porque eu dizia, se for para inserir a criança e a criança ser maltratada, eu vou ser a primeira a dizer só paga a pensão e deixa assim. Sim. Foi árduo, foi muito sofrimento, depressão, separação até quando não tem traição, o amor, normalmente os casais, que é outra situação meio assim que as pessoas não fazem ideia, muitos casais se separam se amando, mas o modo diferente de ver a vida é o que mais separa. Nem é tanto a condição financeira, a etnia, às vezes uma pessoa de diferente etnia ou um com mais que né, uma questão financeira melhor, é um modo diferente de ver a vida. Eu acho que é o que mais, se me perguntasse hoje, o que mais leva um casamento, um casal a ficar junto, é a forma com que os dois olham para a vida. Uhum. Na mesma direção. Sim, isso é importante, né? É verdade. Sim. E aí, para concluir essa história desse casal, que é uma história que eu muito me orgulho, agora eu fiquei sabendo que a criança já está com 4 anos, eles às vezes me dão notícias, como é que eles estão, me recomendam outros casais. A criança foi inserida e está vivendo muito bem junto com os irmãos quando há as visitas. Olha só. E tu vê mais uma criança que não vai ser exposta a essa situação muito delicada, né? Sim. De ser fruto de uma relação extraconjugal, não poder conviver com outros irmãos. A mãe já refez a vida dela, era uma guria nova, casou com outra pessoa. Então, isso tudo traz, assim, para o emocional e dá gás para a gente continuar investindo, né? Ter paciência, ter tolerância também com os casais, porque às vezes a gente pega casos dessas questões que é muito difícil, assim, tu não, na hora que tu tá ouvindo a história, tu não tomar partido. Mas... Não pode. Não deve, né? É claro, claro, claro. Não, sim, com certeza não podemos, mas não é uma situação fácil, tu vê assim. Então, se tu busca entender essa dinâmica antropológica, o que naquela família era permitido, como tu disse muito bem no início, ao pai tudo podia, né? Era válido, ele traía, ele chegava em casa a hora que queria, porque ele te dou tudo. A gente vê muita nessas novelas de época, que agora eu não estou olhando, a Globo fazia muito bem, umas novelinhas de época das 6 horas ali. Sim, Onde retrata bem, aparecia, né? Muito. Então, essa questão, se é possível perdoar, sim. Não é fácil, mas pode-se perdoar, sim. E aí tu havia também me sugerido, e eu fiz muita pergunta para todo mundo, li, não achei muito nada, da traição pela internet. E ontem eu estava com um grupo lá no meu consultório, cheguei, eles estavam ali conversando antes de entrar, porque agora, felizmente, estou com 2 salas, e eu ia fazer uma individual com um dos participantes do grupo, e eu disse, pessoal, a queima-roupa, assim, vocês acham que traição pela internet é traição? 2 disseram não. E aí um outro disse, mas se tem sexo, é. Que isso é um tema que a gente podia ampliar, Claro, mais futuramente, né? Com certeza. Mas assim, Mas eu acho... Fala. Não, eu queria te ouvir sobre isso, porque não tem ainda um consenso, é uma palavra meio delicada, assim, mas os autores ainda estão, assim, está meio que aberto, em que medida, eu acho que depende do caso. Esse é muito particular, mas eu também andei pesquisando e sim, parece que é considerado uma traição pela internet. A questão se tu está não só mandando um e-mail ou mandando uma mensagem, mas a coisa já evolui para um sentido maior, para um afeto maior, e aí tu se encontra com aquela pessoa, aí tu sai com aquela pessoa,
é uma não, traição. exatamente. Entende? Então, eu acho que é tudo muito particular. O importante, eu acho que essa mensagem que a gente quis passar e quer passar hoje para as pessoas que nos estão ouvindo, que esse tema é um tema muito delicado, a traição. Ninguém gosta de passar por essa situação. Muitas vezes a mulher nem gosta do cara, mas descobre que ele está traindo. Puxa vida, mas por que ele está fazendo isso comigo? Tá? Exatamente. Muitas vezes não está nem na dele, mas só o fato de saber que alguém não está mais te admirando, ou não está mais contigo, ou não está mais tendo aquele olhar especial para ti, já te coloca numa situação de inferioridade. E ninguém gosta disso. Então, eu acho que é importante, cada caso tem que ser avaliado, tem que ser entendido pelo próprio casal. O que levou, de fato, a essa condição de ser um casal que passou pela traição? Como tu diz, é possível perdoar? Sim, e aí depende de cada um, o quanto eles investem nesse casamento, quanto existe de sentimento um pelo outro, ou se é algo vazio que não tem nada. Aí é bem complicado. Muitos amores aparecem numa situação assim, de chegar para mim e dizer, eu não sabia que eu amava tanto minha mulher. E uma outra questão que eu quero deixar aqui também é que o homem perdoa uma traição da companheira. Se gosta realmente. Já tive essa experiência, entendeu? Uma traição assim, ocasional, as longitudinais são mais complicadas, né? Mas ele entendeu que ele não estava dando atenção, que ele só pensava em trabalhar, que ele era estúpido, que ele era grosseiro. E o homem parece, assim, ó, que talvez por ele ter essa característica de ter que dar conta, que é uma coisa atávica, né, de se segurar, eles não costumam remoer, eles perdoam e está perdoado. Sim, a mulher a mulher remoe mais. Ela perdoa, mas não desculpa e sofre muito. E aí fica trazendo sempre a terceira pessoa para aquela relação, Exatamente. Né? Muito bem, Rosane. Mas, assim, como tu disseste, é um tema assim, muito, muito delicado e complexo. Não dá para entrar assim, numa estatística, e acho que a tua pesquisa sobre a internet ela foi muito valiosa, porque bate com o que eu percebi, depende do caso. Porque, às vezes, o cara está ali pesquisando na internet, já recebi um caso assim, e a mulher chega por trás e vê. E ele era um cara assim mais, digamos, mais técnico, né? Aí eu coloquei para ele assim, mas tu não acha que tu queria que ela visse que tu estava teclando lá com a res tudo? Não, eu tenho certeza que eu não queria que ela visse. Sim. Aí lá pelas tantas ele diz assim, a senhora Ilka, tu tem razão, é o inconsciente, no fundo eu acho que eu queria mesmo, porque ela andava tão distante, só brigava comigo, eu andava intransigente. Então, assim, tão bom esses insights, né? Sim. Mas, diga. Mas, Ilka, assim, só para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso que a gente teve, o que tu diria, assim, qual é a mensagem que passa para um casal que está passando por essa situação? O que tu diria? Conversar, conversar, conversar. Me lembrei de um filme com o Gerard Depardieu, né? Que eles perguntam qual é o segredo da culinária francesa, e ele diz manteiga, manteiga, manteiga. O diálogo, mas tem que ser, se eles não dão conta, ou não tem, assim, alguém que... Claro que eu puxaria, assim, para procurar uma terapia, alguém que eles confiam, que tem experiência com o casal, com os dois, né, gênero. Também nós podíamos ir para uma outra faceta de trabalhar com casais, né, trans, casais homossexuais, que também têm as mesmas adversidades que os héteros, né? Claro. Mas é o diálogo, a tolerância, quando não conseguir sozinho, vão para o consultório. Façam lá um contrato com o terapeuta. Normalmente, as terapias de casal, elas não são longas, não se torna uma coisa assim muito cara, vamos dizer, porque os dois estão ali junto e é coisas pontuais. Às vezes eles querem continuar, tá? Resolvemos a parte de casal e vamos para a parte individual. Eu quero trabalhar individual. Então, assim, ó, e o terapeuta, eu diria assim,
que eu percebo e vi nos autores que eu pesquisei, ele tem que ser muito amoroso, olhar os dois lados, Entender bem, entrar dentro desse... entender, não ficar só botar no banco dos réus lá o que traiu ou o que aprontou. E eu tenho uma máxima para presentear o nosso encontro, que é um dos meus mestres, inclusive eu tive a felicidade de fazer supervisão com ele. Dr. Luiz Carlos Prado é um dos grandes que pesquisa infidelidade há anos em Porto Alegre. Ele diz que a traição, a gente se engana muito, que ela não é só sexual. Que num casamento, quando há o esculacho, tratar mal o outro na frente de outras pessoas, comprar bens escondido, isso ele diz que é uma tremenda traição. Com certeza, com certeza. Muito legal, Ilka, bem isso mesmo. Fica essa reflexão, te agradeço muito a tua disponibilidade para a gente conversar sobre esse tema. E você que está nos escutando, gostou do bate-papo? Então, deixa aqui a sua curtida, se inscreve aqui no canal, afinal, toda semana tem um tema interessante que vai te ajudar a refletir sobre a sua vida. Um grande abraço, Ilka, prazer falar contigo. Prazer foi meu.